A separação de poderes do Estado evitam abusos do governo. A separação mais eficaz é a democracia, que emana do povo, e as eleições livres e democráticas. É comum os governantes corruptos abusarem das eleições democráticas, pois seus adeptos controlam TSE, as urnas, as contagens dos votos e as notícias divulgadas na mídia, manipulam as eleições e tentam abafar as manifestações democráticas. Como saber se um país funciona de fato como uma democracia? Primeiro, quando os manifestantes fazem manifestações sem ferir a Constituição, com o direito de ir e vir e não serem presas. Segundo, quando as pessoas vivem numa sociedade livre e não sobre uma sociedade ameaçada pelo medo dos tiranos. Terceiro, quando os governos respeitam as manifestações do povo, entendendo que a democracia emana do povo. E colocando madeira na fogueira. Lenha na fogueira. Índices, lenha, madeira ou lenha na fogueira, indícios de restrições de liberdade nas eleições do Brasil em 2022 para presidente da República. Primeiro, o responsável pelo TSE foi quem libertou um determinado candidato que se encontrava preso, julgado em 3 instâncias, por julgar que o mesmo não deveria ser julgado em Curitiba. Segundo, o TSE não poderia defender nenhum partido nas eleições, deveria ser neutro, mas defendeu o partido de esquerda. Terceira, o responsável pelo TSE não poderia exercer os 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, somente o executivo. Aqui diz que o responsável pelo TSE, em vez de executar o executivo, ele se colocou na função dos legislativo e do judiciário, infringindo a própria lei. Quarto, o TSE deveria dar o mesmo tempo de rádio e televisão para os partidos realizarem suas propagandas eleitorais, sendo que foi identificado 150 mil inserções de rádio para o atual governo, julgando o responsável pelo TSE não haver fraude comprovada dentro do prazo estabelecido por lei. 5. Censurados programas de TV, rádio, internet, Facebook, Instagram, Telegram, YouTube, TikTok, Twitter e diversas pessoas que apoiavam o atual governo. Sexto, jornalista de rádio, jornalista de TVs censurado ou demitidos por causa da perseguição política, como Luiz Ernesto Laconde, demitido da Rede TV por ser defensor do atual governo. Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Carla Secato, demitido da Jovem Pan e da TV e Rádio. Caio Coppola, demitido da Jovem Pan e CNE do Brasil. Ana Paula Henkel, comentarista política, demitida dos Pingo nos Is. Guga Noblat, Michael Mendes, Cristina Greumel, Zoen Martins, colunistas da Gazeta que foram demitidos. Humberto Nascimento, do SBT, demitido por fazer uma pergunta para o atual governador do Rio de Janeiro sobre corrupção. 7. Os jornalistas deveriam ser imparciais, não defendendo nenhum partido político. 8. A imprensa é manipulada pelo TSE, que não dá informações verídicas sobre a atual situação da nação e suas manifestações públicas ou manifestações parlamentares ou as cartas realizadas pelas Forças Armadas, consideradas antidemocráticas. 9.
O relatório das Forças Armadas, de 63 páginas, relatam que não tiveram acesso ao código secreto da fonte das urnas e fazem observações preocupantes e alarmantes com vulnerabilidade que devem ser explicadas e sugere uma comissão de técnicos para examinarem, e nenhuma resposta obteve do TSE. 10. Manifestações intelectuais, manifestações internacionais em Nova York, Estados Unidos, contra Alexandre de Moraes, responsável pelo TSE. 11. Eliton Macedo, cristão, preso por 40 dias, em 3 de setembro de 2021, por atos violentos e antidemocráticos. Sua condenação, porque coordenou a marcha da família cristã pela liberdade que aconteceu no dia 11 de 4 de 2021. Acusação do TSF por ser contra a ordem de fechar igrejas durante a pandemia. 12. A internet deve ser regulada e controlada por causa dos diversos fake news, e o TSE identificou 58 publicações consideradas fake news a favor do atual governo. 13. O responsável pelo TSE rejeitou o impeachment dos senadores sob pesquisa eleitoral. 14. Os senadores entraram com o impeachment de Alexandre de Moraes, responsável pelo TSE. 15. A justiça nega pedido do PT para tirar bandeira do Brasil gigante fora da Igreja da Assembleia de Deus em Belém. 16. O TSE proíbe entrar de bandeira em shopping, resultando em protestos. 17. Um colégio suspendeu alunos vestidos de verde e amarelo, resultando em protestos contra todas essas manifestações consideradas pelo TSE como antidemocráticas. Então, o povo deve escolher o tipo de governo que deseja ter na sua nação.